Olá pessoal, bom dia a todos. A gente está começando aqui a nossa segunda aula, tá? Sobre a disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tá? E vamos tratar alguns temas aqui, principalmente sobre a nossa geração de energia elétrica. Na aula passada a gente comentou de uma forma geral, genérica, né? Agora a gente vai detalhar um pouco mais genérica das atividades, na verdade, que nós podemos fazer nesse setor, tá bom? A aula passada foi essa. Agora vamos tratar agora especificamente sobre a nossa geração de energia elétrica aqui no na nossa atividade. Então, o nosso objetivo hoje é que ao término da nossa unidade, ou seja, da nossa aula, o aluno deverá ser capaz de identificar as principais formas de geração de energia elétrica, seja ela convencional ou alternativa, bem como as características que envolvem a transmissão e distribuição no primário e no secundário da nossa rede elétrica, tá? Até chegar aos consumidores finais. Então eu vou tentar passar para vocês de uma forma simples e objetiva, identificando todas as principais etapas desses nossos processos, tá ok? Então aqui a gente já começa com uma figura, tá? Essa nossa figura aqui, ela representa para nós o sistema elétrico, tá? Uma configuração do sistema elétrico nacional. Aqui, ó, nós temos a usina hidrelétrica, tá? Os cabos que saem da unidade geradora vão passar na nossa subestação, tá? Subestação específica da usina. Da usina, ela sai para as linhas de transmissão. Aqui nesse setor eu tenho, ó, a minha transmissão de energia elétrica até chegar na subestação. Essa subestação, a energia é baixada. Vamos pensar que chega com 500 kV e sai com 13.8, 34, 38, 64, né? Ou seja, sai com uma tensão menor até ser distribuído por toda a cidade, por todos os grandes centros, tá ok? Isso aqui em imagem. Mas agora elétrica, na nossa área elétrica, a gente usa sempre o diagrama unifilar. O diagrama unifilar, como eu falei para vocês, ele é um diagrama onde tem linhas, tá? Que por mais que seja uma única linha, ela representa todo o sistema elétrico de potência, ou seja, todas as três fases, nêutrons e assim sucessivamente. Então aqui nós temos, ó, a produção com esse G da nossa geração, tá? Produção de energia elétrica. Aqui eu já tenho o nível de tensão, ó, 13.8 kV, certo? Então o que é que acontece? Ela gera no 13.8. Aqui eu tenho um transformador T1, ó, transformador 1, que vai estar caracterizado bem aqui, ó, por isso, tá? Eu tenho T1. Passei do T1. O que o T1 fez, ó? Ele pegou a 13.8 e elevou, tá? Então aqui ele subiu essa nossa tensão de 13.8 para 32 ou 230 kV, dependendo muito de qual linha de transmissão é que eu estou trabalhando, certo? Então vamos lá. Então, ó, partiu para a linha de transmissão com tensões elevadas, até chegar numa outra subestação. Essa subestação aqui é uma subestação abaixadora. Por que você sabe que é uma subestação abaixadora? Porque, ó, eu saí de 230 e estou chegando a 13.2, né? Então, eu estou baixando esse meu nível de tensão. Portanto, eu posso configurá-la como uma subestação abaixadora, correto? Então aqui, ó, chegou na subestação, eu encerro a transmissão de energia elétrica e começo a distribuição
de energia elétrica, tá ok? Então eu tenho a linha geral da rede de distribuição e depois eu tenho transformadores, novamente abaixadores, tá? Eles vão baixar o nível de tensão até chegar essas setinhas aqui, ó, que para nós na área da elétrica chama de consumo, tá? Ou simplesmente cargas. Cargas são consumos, então representa os nossos consumidores. O transformador 3 aqui, ele está baixando a tensão de 13.200 para 220, 127, tá? Já o transformador 4, ele está baixando de 13.2 kV para 254 ou 440. Então, são níveis de tensão diferentes. É aquilo que nós já conversamos. Se eu quero níveis de tensões diferentes, eu tenho que passar por trafos que me fornecem níveis de tensão diferentes. Portanto, tá? Esse é o diagrama que nós temos da rede de distribuição do sistema elétrico, que parte desde a geração, que é da onde eu gero a eletricidade, tá? Até a minha casa, até os consumidores que vão usufruir dessa energia gerada. Certinho, senhores? Então, temos aqui esse nosso diagrama. Para nós elétrica, como eu falei, a gente tem que entender essas linhas aqui, tá ok? Essas linhas aqui. É importante salientar também, que daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo, que eu tenho que ter a potência de geração suficiente para me atender às cargas dos consumidores. Ou seja, a potência do sistema aqui, ele está diretamente relacionado à produção. Vamos pensar aqui que ela tem uma potência de 10, tá? Megawatts de potência. 10 megawatts de potência. Então, o consumo dela tem que ser no máximo 10 megawatts de potência. Certinho? Então, se tiver 1, o consumo tem que ser 1. Ou seja, tudo que a gente gera, a gente tem que consumir instantaneamente. A gente não armazena energia elétrica, tá? Em CA, tá bom? Então, tudo que nós consumimos, nós vamos gerar. Aliás, tudo que nós geramos, nós necessariamente precisamos consumir instantaneamente. Então, partimos aqui do sistema elétrico nacional, tá? Nós temos o sistema interligado nacional, tá? O que seria um sistema interligado nacional? O Brasil, na verdade, ele é todo interligado, né? Com exceção, eu já comentei para vocês, do extremo norte, tá? O nosso extremo norte ainda não está interligado, tá? Mas ele será interligado com certeza. Sol, por que isso, senhores? Tá? Por que isso, senhores? Porque o Brasil ele vai como é que eu posso dizer? Ele vai distribuir a geração, a energia elétrica gerada, seja em qual parte esteja gerando, ou seja, qual usina que está gerando a eletricidade, ele vai distribuir para quem está necessitando consumir aquela eletricidade, tá? Vamos pensar que a usina Tucuruí tem um potencial alto de geração, mas vamos pensar que, por exemplo, Tucuruí ele não necessita de tudo isso, né? A gente precisa entregar essa eletricidade a pontos de consumos maiores, que são os nossos grandes centros,
certo? Então, ó, pessoal, nós temos aqui, vamos pegar Tucuruí, ó. Tucuruí tá bem aqui, ó, a unidade geradora de Tucuruí, tá? Mas, ó, ela pode entregar, se eu pegar ali de transmissão, ó, ela pode entregar eletricidade até aqui para Porto Alegre, lá no sul do país, né? Tantos 1000 quilômetros de distâncias. Assim como ela pode entregar eletricidade aqui para Natal, porque todos estão interligados, tá? O sistema, na verdade, ele é todo interligado. E aqui, ó, pessoal, eu tenho os níveis de tensão desses nossos linhões, tá? Que vão variar de 230 kV até 750 kV, tá? Cada ponto que eu tenho aqui, desculpa o barulho, são algumas usinas importantes, tá? Não são as únicas usinas que nós temos, tá? Eu tenho pequenas usinas ainda para cá, tá? Mas eu tenho algumas principais bacias e usinas no país, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bacias importantes que fazem a geração. E o outro são os centros de cargas, ó. Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, ou seja, as grandes capitais que consomem energia elétrica, tá, em nível elevado, tá? Até porque é nessas grandes capitais que estão presentes as grandes indústrias, tá? Mas o que a figura traz mais para a gente aqui, essa figura, e eu queria que ficasse na cabeça de vocês, é que tudo que geramos, a energia que o Brasil gera, ela é compartilhada, tá? Compartilhada. Toda ela é compartilhada, tá? Então, tirem da ideia, da cabeça, que nós vamos gerar apenas para nós, né? Não, nós geramos eletricidade para quem precisa consumir eletricidade. Está em Tucuruí ou está em determinada região porque aquela bacia hidrográfica é um potencial energético, tá? Então nós do norte somos potencial energético para o Brasil. Então por isso que as grandes usinas se localizam aqui nas nossas bacias hidrográficas, certo, senhores? Então passamos aqui. Então aqui nós temos ainda sobre o sistema interligado nacional, tá? Eu vou definir já com essa representação aqui com o nosso diagrama unifilar alguns pontos. Ó, essa circunferência aqui, ela representa para nós geração, tá? Geração de eletricidade, geração de eletricidade. Esse nosso quadradinho aqui agora, nessa nossa linha, nessa nossa representação, ela vai ser o nosso transformador. Então aqui, ó, transformador, transformador, transformador. Todos esses quadrados serão transformadores, tá? E esse traço aqui vai ser o nosso barramento. Não consigo escrever, mas é o nosso barramento, tá? Ou seja, onde eu tenho interligações, onde eu tenho consumo de eletricidade, ou seja, eu tenho cargas a consumir. Então vamos lá. Eu estou gerando aqui, vamos pensar que aqui eu tenho Tucuruí. Tucuruí, botar Tuque. E bem aqui eu tenho Altamira, Belo Monte, tá? Tenho duas usinas gerando. O que acontece? Essas duas usinas elas vão ser interligadas para essas 4 cidades que consomem eletricidade,
tá? Consumo de eletricidade. Então vamos lá. Vamos pensar que eu tive uma perda nesse ponto, entre Belo Horizonte e Barcarena, tá? Ou seja, essa linha de transmissão aqui saiu. O que é que eu vou fazer, colega? Ó, Tucuruí vai entregar nesse barramento, tá? A geração que vinha aqui desse barramento vai novamente entregar. Vai sair apenas essa linha de transmissão, mas nenhuma cidade vai perder a alimentação do nosso setor elétrico, tá? Nenhuma cidade vai ficar sem eletricidade, tá ok? Galera foi lá, a galera foi lá e tirou aqui a falha, consertou, o eletricista foi lá, tirou a falha e forneceu novamente a linha de transmissão. A transmissão funcionou, ou seja, as linhas não ficaram sobrecarregadas em determinados pontos, né? Então o que aconteceu? O que é que eu quero, na verdade, dizer com isso? O sistema interligado ele faz com que os grandes centros não sofram interrupções nessa nossa eletricidade. Por mais que alguma linha de transmissão aconteça algum problema com ela, eu tenho que ter, na verdade eu tenho outras linhas que servem como suplementos para atender, para suprir a falha de determinadas linhas, tá? Então, se alguma linha sair, pode ter certeza que vai ter alimentação de energia elétrica para os grandes centros por outro local, por outro método. Até porque o sistema ele é todo, o próprio nome já diz, ó, interligado, tá? Então ele é todo interligado, independente aonde eu tenha a minha geração de eletricidade. Ou seja, é muito difícil que grandes centros fiquem sem eletricidade, tá? Fiquem sem eletricidade. Por exemplo, aconteceu um problema aqui na linha Tucuruí. Tucuruí fica sem eletricidade. A cidade, a região do lago pode ficar sem eletricidade. Mas os grandes centros nem sentem que Tucuruí saiu, né? Só se der problema aqui, ó, no barramento. Quando eu tenho problema no barramento, aí sim a cidade sai, tá? Os grandes centros saem, tá? Quando eu tenho problema específico no barramento, que é a interligação dos cabos, ou seja, onde eu tenho também aquelas interligações daqueles cabos, tá? Então, somente aí eu tenho esse problema. Caso contrário, e quando eu tenho problema no barramento, eu tenho problema onde eu vou afetar várias pessoas, tá? Um local bem maior aqui do nosso sistema interligado nacional, tá? Aí só quando eu tenho barramento, aí sim eu perco energia nos grandes centros. Caso contrário, eu não tenho perda de energia nesses grandes centros. E, na verdade, eles nem sentem que uma linha de transmissão aconteceu alguma falha, tá? Então vamos lá, senhores. Continuando aqui, nós temos a configuração desse nosso sistema elétrico nacional. Os sistemas isolados, tá? Nós tínhamos... Na verdade é o seguinte, senhores. A gente tem alguns pontos isolados do nosso sistema interligado nacional, tá? Então nós vamos ter alguns pontos que, por mais que eu tenha geração, ele ainda não é interligado no nosso sistema. Então aí a gente tem a região norte, o estado de Mato Grosso e alguns estados do nosso nordeste e do nosso centro-oeste, tá? Tomados em conjunto, esses sistemas cobrem quase 50% do território nacional e consomem em torno
de 3% da energia elétrica do país. Então tudo que está isolado, ou seja, não está aqui, ó, no nosso sistema interligado, aqui, ó, nesse sistema interligado, é apenas 3% dessa nossa região, tá? Dessa nossa região. 3% do consumo. Então é uma coisa pequena, por mais que seja um território grande, né? É um consumo pequeno. Então, às vezes tenta-se, mas às vezes é inviável construir linhas de transmissões para que a gente interligue o sistema, o Brasil inteiro, né? Então, a prioridade ela sempre é os grandes centros de consumo, beleza? Então vamos lá. A configuração do sistema elétrico nacional. A gente pode observar, a gente já comentou aqui, ó, que a região norte, ou seja, a bacia amazônica, ela tem um grande potencial hidrelétrico, tá? Nós temos um grande potencial hidrelétrico, tá? Se a gente pegar aqui o nosso Nordeste, tá? As nossas, como eu posso falar, esqueci o nome agora. Eu posso pegar aqui o nosso litoral. A gente tem um grande potencial eólico e solar, né? Aqui nessa nossa bacia, tá? Então aqui nós temos alguns pontos do nosso sistema isolados, tá? Então é esse os nossos pontos aqui que nós temos, tá? Então, por mais que eles estejam isolados aqui, eles mesmo assim ainda consomem uma pequena um pequeno consumo de eletricidade, tá ok? Pessoal, vamos lá o sistema isolado. O que seria um sistema isolado? Por exemplo, ó, eu tenho a geração, tá? E eu alimento pelo barramento uma cidade. Eu tenho a alimentação e eu tenho no barramento uma cidade. Eu tenho alimentação e eu tenho alimento uma cidade. Ou seja, eu não tenho a interligação dessas cidades através de linhas de transmissão. Por isso que nós chamamos de sistema isolados. Olha aqui a diferença que nós tínhamos para o sistema interligado. Tudo estava interligado, uma cidade estava interligada na outra. Já quando o sistema é isolado, eu tenho a geração e o consumo direto naquela nossa cidade. Não, eu botei aqui Belo Horizonte, Barcarena, São João del Rei, mas são alguns exemplos, mas pode ser outra cidade daqui, não que necessariamente sejam eles um sistema isolado, tá? Mas só por uma representação. E essa representação, quando ele não está isolado, eu não tenho a linha de transmissão que atendem eles simultaneamente, tá? Então vamos lá, pessoal. Da nossa geração de energia elétrica no Brasil, tá? A gente tem aqui, ó, cerca de 80%, de quase 80% de hidrelétricas, ou seja, o nosso país ele é um grande potencial hidroelétrico da nossa região, principalmente na nossa região amazônica. Ou seja, a gente tem quase 70.760 megawatts de potência de geração de eletricidade, tá? Nós temos também 18.387 megawatts de térmicas. Essas térmicas aqui, elas ficam em stand-by, ou seja, o nível do rio baixou, eu não tive chuva, eu tenho que gerar eletricidade. Então a gente utiliza as térmicas. Com isso, quando elas são acionadas, a bandeira tarifária nossa, ela vai subir de tal maneira que nós vamos estar para a bandeira vermelha, né, amarela ou vermelha, para que a gente possa atender, tá? A gente possa atender. Então,
ou seja, a conta de energia ela vai ficar mais cara se eu colocar as térmicas, mas as térmicas entram em atuação se eu faltar água, né? Se eu faltar potencial energético nas usinas hidrelétricas, tá? Nós temos as duas termonucleares, que são a lá de Angra 1, Angra 2, que configura-se a 2007 megawatts. Tucuruí tem 8.000 e alguma coisa megawatts, tá? As térmicas, só Tucuruí, por exemplo, na geração, ele ganha essas nossas termonucleares. E os outros que nós podemos ter aqui são 22,09 megawatts de outras fontes energéticas, tá? São o que configura para a gente 0,03%. Aqui a gente encontra ainda a nossa energia solar, né? A nossa energia eólica e outras fontes de geração de energia elétrica que nós podemos tratar, tá ok? Então, na verdade é essa matriz energética que nós temos aqui no Brasil instalado. Então aqui nós temos o seguinte ponto, tá? Falando sobre geração renováveis e não renováveis, tá? Nas fontes não renováveis, nós temos 17% da geração de eletricidade. Nas renováveis, que caracterizam ainda como hidroelétricas, tá? Nós temos 83%, sendo desse total 79% hidrelétricas e 4% outras fontes que nós temos. Então aqui nós vamos pegar o seguinte, falar sobre nossa geração de eletricidade, tratando sobre consumos, tá? Industrial, residencial, comercial e outros, tá ok? Senhores, a indústria, aqui nesse nosso gráfico, tá? Ela consome 46% dessa nossa eletricidade. Ou seja, olha aqui o consumo: 46.065 gigawatts hora, tá? Gigawatts hora, então é um consumo elevado. Então a indústria ela é o maior consumidor de eletricidade do país. Por isso que eu falei para vocês, não adianta a gente pensar que esses dados eles são que a gente cria a usina hidroelétrica para a nossa residência. Não, pelo contrário, a gente produz eletricidade para alimentar as nossas indústrias, tá? Nossa indústria. Olha, se a gente pegar o residencial, ou seja, as nossas casas, a gente só consome 24%, tá? A parte comercial, que seriam as nossas lojas, nossos estabelecimentos comerciais, 15%. E os outros são outros fatores, serviço de iluminação pública, 15% também, tá ok? De um percentual total. Então aí, ó, por exemplo, aqui o que eu quero frisar para vocês aqui, que o grande consumo que nós temos no país é da indústria. Então a indústria traz para nós o maior percentual de consumo de eletricidade do nosso país. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? Falando sobre alguns pontos aqui da nossa eletricidade, ou seja, a variação dele num dia normal, tá ok?
No nosso dia, a gente tem de 0 até 24 horas, não é isso? 24 horas o dia inteiro, tá? E a gente pode observar, ó, que durante a madrugada, tá? O consumo ele começa a ter o pico, o seu máximo, lá por volta de umas 10 horas, tá? Sendo que o maior consumo que nós temos realmente, ele é entre 5 da tarde até as 21h30, tá? Esse período a gente chama de período de ponta, tá? O período de ponta para nós na área elétrica é o período que mais se consome eletricidade, tá? Então é por isso que em alguns determinados locais é importante que essa curva aqui diminua. Para que ela possa diminuir, alguém tem que sair dessa linha, tá? Saindo de qual forma? Entrando no gerador próprio, tá? No nosso combustível diesel, fazendo com que essa curva caia e eu não tenha uma grande nível de geração naquele período, já que a eletricidade a gente não consegue fazer o armazenamento dela, correto? Então passamos aqui as nossas centrais de cogeração, que são elas, os nossos combustíveis, né? A biomassa, o fóssil, o derivados de petróleo e alguns pontos. Então aqui, ó, nesses pontos eu tenho algumas centrais de cogeração que ajudam esses pontos, talvez em um período de pico, tá? Então vamos lá, senhor, falar sobre energia solar, tá? E principalmente voltado na estação do ano, como é que funciona, tá? Então nós temos o Sol e a Terra, ela vai variando no nosso a translação, rotação, dependendo do movimento do Sol, tá, ok? Então em determinada estação do ano eu tenho um posicionamento desse nosso Sol, tá? E aqui eu tenho a incidência de luz solar, tá? No Brasil, tá? Então a partir daqui a gente consegue identificar, tá? Em médias, em horas que eu tenho sol de média anual, tá, ok? Aí eu tenho aqui, ó, o exemplo, perdão, que na maioria fica entre 7 horas diárias com sol. A gente pode pegar a região amazônica, como é que a gente tenha calor, a gente ainda tem uma grande incidência de chuvas, tá? Mas o Brasil, na verdade, tem esse mapa aqui de acordo com o Sol. E agora é a nossa média da irradiação solar, tá? Agora é isso que a gente precisa para a geração de, de, de energia solar. Então a gente pode dizer aqui por esse gráfico, nessa figura aqui, por mais que eu tenha insolação, tá? Eu preciso da radiação do Sol. Então, ó, por mais que aqui no primeiro gráfico a gente apareça com um pouco mais de chuva, aqui na nossa região amazônica a gente ainda tem um grande potencial energético devido à radiação solar, tá? Então, a gente vai tratar esses pontos. A gente pode observar que a gente pode usar o nosso Sol, principalmente com aproveitamento térmico, tá? Através da irradiação solar, a gente faz com que algum material possa aquecer a água, tá? É um dos sistemas de aquecimento de água. Alguns exemplos aqui, tá? O outro aqui são um parque de energia solar, tá? Usinas solares,
que tratam com a conversão direta da radiação do solar em energia elétrica, tá? Como é que funciona esses nossos sistemas, senhores? Bom, eu vou ter uma placa solar, um conjunto de placas solares, de módulos, tá? Esses módulos eles vão gerar em corrente contínua, CC, tá? Por isso, eles devem ser tratados pelos controladores, tá? Como eles estão ainda, o que seriam esses controladores? Os níveis de tensão que ele gera, tá ok? Eu tenho sempre um supervisionamento com ele, tá? Bom, parte dele, como ele é de corrente contínua, ele vai ser armazenado, tá? E a outra parte, como ele está em CC, eu tenho que inverter ele para CA. Porque na minha casa, tudo que eu tenho é com corrente alternada. Então essa fonte geradora, essa eletricidade, ela é invertida, tá? Ela passa por um inversor e é convertida para CA, aonde eu posso colocar os meus eletrodomésticos, os meus equipamentos dentro da minha casa funcionando normalmente. Então esse aqui é um sistema solar, tá? Então eu gero em corrente contínua. Para eu utilizar na casa, eu tenho que passar por um inversor. Esse inversor faz com que eu possa utilizar aquela energia gerada em minha residência, tá bom? E eu tenho aqui um banco de baterias que vai armazenar a energia que vai estar em excesso na minha fonte de geração, tá? Então aqui eu tenho algumas eficiências dos nossos custos, dos nossos materiais solares. Não vamos entrar nesse papo. Energia hidráulica, potencial aproveitável. A gente pode observar aqui, ó, que o Brasil ele é ele tem uma potência hidrelétrica alta comparada aos outros países aqui da nossa América do Sul, tá? Nessa região aqui, ó. O Brasil ele é o maior, ele tem o maior potencial hidráulico, tá? Da região. Assim como os Estados Unidos também tem, o Canadá tem, tá? A Rússia tem, a China tem, por isso que ela tem a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Esses são o nosso fonte hidráulica. E aqui no Brasil nós temos os potenciais através das nossas bacias. A gente vai observar, ó, que a bacia do Tocantins aqui, tá? E eu tenho outras bacias importantes aqui do nosso Brasil, tá? Aqui a gente tem alguns dados sobre a geração, tá? No norte, nós temos o potencial, ó, de 100.396 megawatts de potência. Comparado, ó, com as outras, nós somos o maior potencial energético, mas apenas 9%, quase 9% do nosso potencial energético é adotado ainda. Agora que entrou Jirau, entrou Altamira, a gente subiu um pouco, mas a gente está ainda muito aquém do que a gente deseja do nosso potencial energético que temos aqui nas nossas bacias, na bacia amazônica, ok? Então aqui nós temos a usina hidrelétrica, tá? Ou seja, aproveitando o potencial energético do desnível de água, tá? Fazendo a geração de eletricidade. Tirem para nós, é obrigatório ter um vertedouro, tá?
para tirar o excesso de água. Outras palavras, para que a água não ultrapasse a usina, né? Passe por cima da usina. Mas quando acontece a abertura das comportas, na verdade para nós desperdício de energia elétrica. Aqui nós temos uma foto da Itaipu, uma binacional, tá? E assim funciona o nosso processo de eletricidade das nossas hidrelétricas que nós já conversamos, tá? Eu tenho o fluxo do rio, que vai passar aqui pelo conduto forçado, vai rotacionar a turbina e da turbina ela vai fazer a geração de eletricidade e vai seguir o fluxo através da nossa linha de transmissão, tá? Então a usina no corte vertical dela, transversal dela, é isso daqui, tá? A água represada, eu tenho uma comporta aqui, ó, que vai abrir para passagem de água, rotacionou a turbina, a água continuou o fluxo no rio e aqui eu tenho geração de eletricidade, tá? Eu tenho os nossos geradores, tá? As nossas turbinas que nós podemos ter, que eu vou passar na nossa atividade, tá? E o processo de geração de eletricidade, tá? Eu tenho um ímã, tá? Tenho uma tensão induzida, que onde eu vou rotacionar isso, eu tenho geração na outra ponta dele. Então, se eu tiver uma manivela bem aqui que rotacionar ele em dois polos desse nosso ímã, se eu rotacionar essa manivela com a mão, bem aqui eu tenho tensão elétrica induzida, tá? Então, é esse princípio aqui que nós utilizamos nas nossas usinas hidrelétricas, tá? Então, nós temos alguns níveis de usina, tá? Eu comentei para vocês que seriam usina, geração, unidade geradora, né? Na aula passada. Mas aqui, ó, nós temos usina acima de 30 megawatts, 139. Entre 1 e 30 megawatts, 230. Com megawatts, 148, tá? E aqui nós temos a nosso potencial, né, das usinas que nós temos em quilowatt de potência. Aonde as usinas estão localizadas, na verdade, aqui, ó. Então, a gente tem uma grande bacia, mas a gente ainda tem pouca usina hidrelétrica na nossa região, tá? Seguindo aqui, tá? Então nós tratamos hoje, até o ponto de hoje, só sobre as nossas usinas hidráulicas. Na próxima aula eu vou falar sobre as tipos de turbinas que nós temos para diferentes tipos de usinas, por exemplo, qual é o nível, o desnível que eu vou ter para aplicar, qual o nível de turbinas que eu vou utilizar, tá ok? E a gente se encontra na nossa próxima aula aqui do curso de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E eu vou trazer para vocês essa turbina aberta, cada parte, né, importante para o nosso conhecimento, beleza? Aí eu vou deixar uma aula atividade falando só sobre dessas fontes energéticas que nós temos e sobre barramento, quem é o isolado, quem é o interligado, tá? Para que a gente possa resolver as atividades do nosso portal. Beleza, pessoal? Então, a gente fica aqui. Na próxima aula a gente retorna aqui os nossos materiais. Um ótimo dia a todos.